Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, o verso de número 8, um texto que talvez você já tenha ouvido falar, conheça, diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Amém? O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Vamos orar? Pai, nós te damos louvor, Senhor, obrigado por este momento, por este dia, por este local. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado porque somos tua igreja e podemos congregar, filhos teus, igreja tua. Ao longo da história, em muitos períodos não tiveram a possibilidade de livremente congregar, e nós temos isto, e nós te honramos e te agradecemos, Senhor, e colocamos a nossa esperança na tua palavra. A tua palavra é que nos alimenta, que nos fortalece, que nos orienta, que nos protege. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja liberada sobre os nossos corações, mais uma vez, neste local, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem uma porção das Escrituras, lá em Lucas capítulo 9, cujo título desta porção é: quão difícil é seguir Jesus. Pelo menos na minha versão NVI, este é o título: quão difícil é seguir Jesus. Algo importante a ser dito: difícil não é sinônimo de ruim. Difícil só é sinônimo de ruim para quem é um pouco preguiçoso, porque as pessoas que sabem o valor das coisas, sabem que as coisas valiosas são mais difíceis de serem encontradas, de serem conquistadas, e gente que quer na vida algo valioso, importante, quando vê uma dificuldade, um desafio, se alegra. Tem gente que a dificuldade, o desafio é decepcionante, porque não quer fazer o esforço. Jesus disse que o reino de Deus é conquistado com esforço, porque aqueles que usam da força se apoderam dele. Por quê? Porque é valioso demais. O reino de Deus é poderoso, é valioso, é eterno, é extraordinário, é justiça, é paz, é alegria, é poder de Deus, é governo sobre toda a terra, e é uma promessa para a igreja do Senhor, que nós em Cristo Jesus, e por causa de Cristo Jesus, reinaremos, fomos comprados e por isso reinaremos sobre a terra. Talvez hoje, provavelmente hoje, enquanto isto não se cumprir, a igreja passa por aquele período onde Jesus falou de humilhação, de perseguição, de sofrimento, de dificuldade, de desavença, mas o final da promessa é: aqueles que foram humilhados serão exaltados. Então chegará um tempo em que a igreja do Senhor, o povo de Deus, os filhos de Deus, governarão, reinarão sobre toda a terra. Isto é difícil, mas não é ruim. E por que o título diz isto? Porque foi uma passagem da Bíblia Sagrada, de uma história, aonde Jesus estava caminhando, diz a palavra. Jesus é o caminho, diz a palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, e caminho é feito para caminhar. Caminho não é feito para ficar estagnado, caminho não é feito para retroceder. Caminho na Bíblia Sagrada é sinônimo de avançar, de caminhar, de prosseguir. Jesus estava caminhando. Se você olhar para os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre estava em movimento. O Espírito de Deus é movimento. O próprio Gênesis, quando começa, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jesus, quando estava parado na sua cidade, onde ele morava,
Certa vez ele, pela manhã cedo, os discípulos procurando ele disse: é necessário que nós caminhemos, que vamos por todas as cidades, por todos os povoados, para que eu anuncie o reino de Deus, porque afinal de contas foi para isto que eu vim, para anunciar. E Jesus se movimentava, Jesus se movia. Você pega os apóstolos, especialmente Paulo, e todos eles, mas Paulo talvez seja o mais proeminente, o que mais chama a atenção. Paulo, ele rodou toda a Ásia, parte da Europa, não apenas uma vez, mas pelo menos 3 grandes viagens, aonde ele foi de Jerusalém a Roma. Não tinha avião, não tinha a bike. Olha que bike já é sofredor, né, pastor Lúcio? Era a pé, de navio, a remo, quando muito a vela, quando tinha vento. Era um período muito difícil, porque é difícil seguir Jesus, mas não é ruim. Então Jesus foi questionado enquanto ele caminhava. Um disse a ele assim: Senhor, eu quero seguir-te, prometo te seguir por todos os lugares aonde fores. E Jesus falou para ele: as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Que o reino de Deus, nesta terra, neste período, neste momento da história, aonde nós decidimos negar a nós mesmos e seguir Jesus, não há promessa de conforto, não há promessa de segurança, não há promessa de prosperidade segundo a teologia da prosperidade, ou dos coaches hoje, cristãos que no meio da igreja dizem que servir a Deus é sinônimo de enriquecimento. Deus prospera? Prospera. Deus abençoa? Abençoa. Deus enriquece? Enriquece. Mas, quando Deus faz isto, Deus faz por um propósito, não é só porque segue a Jesus, é porque tem um propósito específico de Deus, de que aquela pessoa, sendo acrescentada por Deus, vai cumprir algo extraordinário sobre a terra, em favor do reino de Deus. Quem é que enriquece? Você conhece pessoas, pastor, que são prósperas financeiramente falando, no reino de Deus? Conheço. Quem são essas pessoas? Pessoas que prioritariamente são desapegadas, pessoas cujo seu objetivo é promoção de vidas, de reino de Deus, pessoas que têm características de filantropia, de altruísmo. Você conhece pessoas assim? Pessoas que são abençoadíssimas, mas o coração delas não está nas coisas, não está na ostentação, não está no amor ao mundo, não está no amor às coisas, apesar dela usufruir de muitas coisas, mas o seu coração, porque o problema não é ter as coisas, o problema são as coisas nos terem. E estas pessoas, apesar de terem, você vê nelas um altruísmo, uma filantropia, um desejo de ver que a sua prosperidade possa auxiliar, socorrer, ajudar, promover, enviar, que o reino de Deus cresça, se expanda. Muita gente está equivocada, achando que servir a Jesus significa segurança, conforto, dinheiro. É ganância isto. É servir Jesus não por quem Ele é, mas pelo que Ele tem. Então Jesus olha para o rapaz e diz: eu não tenho onde repousar a cabeça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: andar comigo, você passará por dificuldades, e isso não significa que eu não estou com você. Os dias de dificuldade não são dias para a gente olhar e dizer: Senhor, aonde tu estás? Os dias de dificuldade são dias que nós atravessaremos muitos, crises, problemas, dificuldades, nós enfrentaremos muito durante a vida, e isto não tem a ver com o Senhor nos abandonando. Jesus disse que estaria conosco por todos os dias. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Quando os dias forem maus, considere-os, porque é Deus quem faz tanto um quanto o outro. Ele está conosco.
Ele anda conosco. Porém, nos dias maus, a gente deve fazer o que Davi fez. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. O nada me faltará não significa que você vai ter tudo o que você desejar ter na terra. O nada me faltará significa que ainda que não tenha, não faz falta. Porque o que mais você precisa é a presença do Senhor. E quando nós estamos com o Senhor, até nos momentos de crises, nós estamos bem, não temos falta, porque o que de fato importa é a presença do Senhor em nossas vidas. Quando estamos confortáveis, glória a Deus. Quando estamos bem, glória a Deus. Entretanto, no dia mau, Ele também está conosco. Jesus passou por outro e disse assim: siga-me. E ele disse: mestre, eu vou te seguir, mas permita que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E Jesus diz a ele assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Veja como é difícil, porque Jesus está falando que o reino de Deus é superação a grandes perdas, perdas importantes. O reino de Deus é um reino para pessoas que continuam confiando em Deus, apesar das perdas que sofrem na vida. Eu sei o que é perder um pai, é muito importante a figura de um pai. O reino de Deus não é para enlutados, apesar que nós passamos por períodos de luto, e só quem já perdeu alguém aqui sabe o quão doloroso é você perder alguém. Quanto tempo você leva para se restabelecer, para se encher de novo de alegria? Eu não estou aqui diminuindo a tua dor e o teu sofrimento, não estou aqui desprezando a dor e o sofrimento de algumas pessoas que perderam entes queridos. A questão é, até quando você vai tentar remediar o irremediável? Até quando muitos vão permanecer inconformados com a despedida, com a partida, com a perda, com a ida? Até porque o reino de Deus é um reino que a sua mensagem primordial é uma mensagem de vida e vida eterna, apesar da morte. No reino de Deus, a morte não é o fim. No reino de Deus, a morte é uma transição, é uma porta para a vida eterna. Nós estamos saindo de um período de pandemia quantos aqui perderam pessoas próximas? Quantos aqui tem na sua família ou amigos próximos, gente que partiu? Eu acredito que todos nós temos, sofremos, é doloroso, mas Jesus está dizendo: te levanta e vá proclamar o reino de Deus. Porque nós não podemos contra isto. Confia na graça do Senhor e na ressurreição do último dia, como diz a palavra. Aceita que a vida, ela é constituída de perdas também. Quem aqui pode mensurar a dor de alguém que perdeu um ente querido? Mas em algum momento você vai ter que aceitar. Em algum momento, sepultar de fato, deixar ir. E se levantar e proclamar o reino de Deus, porque um dia haverá um reencontro em nome de Jesus. Eu me lembro sempre do meu pai que dizia: eu vou esperar vocês debaixo da árvore da vida. Eu creio nisso. Depois de encontrar o meu Jesus, eu vou rever o meu pai também. Tem uma canção que diz assim: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei meus irmãos, lá verei Isaac, Jacó, Abraão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Porque a morte para o Filho de Deus não é o fim, é uma transição. Então Jesus diz a você: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, te levanta e vá proclamar o reino de Deus, porque eu estarei com você todos os dias. Mestre, eu vou te seguir por onde fores, mas permita que primeiro eu me despeça da minha família. E Jesus falou para ele: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus.
quão difícil é seguir o Senhor Jesus. Porque Jesus está falando, algumas vezes você perde, outras vezes você precisa abrir mão. Jesus certa vez estava pregando a palavra e sua mãe e os seus irmãos vieram na porta tentar impedi-lo de pregar a palavra, porque era o início do ministério de Jesus. Estava havendo um rumor e muita coisa acontecendo, e as multidões começaram a chegar, e diz a palavra que a sua mãe e os seus irmãos se apavoraram com aquilo, acharam que ele estava fora de si. Diz a palavra que desde que Jesus nasceu, os sinais de que ele era o rei, Maria foi visitada pelo anjo que disse, do alto, tu serás visitada, a sombra do Altíssimo te encherá, e você dará a luz ao Filho de Deus. Diz a palavra que ela gerou, diz a palavra que Jesus nasceu, diz a palavra que os pastores, que os magos, que no templo falavam da grandeza, e ela guardava todas as coisas no coração. Os sinais vinham acompanhando desde o início, mas mesmo quando somos acompanhados de sinais, há momentos que temos muitas dúvidas diante da grandeza. Deus às vezes faz coisas em nossa vida que nos assusta, e Maria, não há como desprezá-la nesse sentido. Ela era uma mãe assustada, porque sabia que estava se cumprindo uma palavra, e a palavra era que na sua alma uma espada entraria. Jesus seria um sinal responsável pelo seu erguimento e a queda de muitos em Israel. Mas quanto a Maria, a promessa que ela recebeu lá no templo, no 8º dia de Jesus, era: quanto a você, uma espada te atravessará a alma, você vai chorar, você vai sofrer, para você vai ser algo difícil. E diz a palavra então que quando começou Jesus a pregar e as coisas começaram a acontecer, ela foi tentar interditar Jesus. Tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Jesus disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para os seus discípulos e para todos que estavam à sua volta, ele disse: aquele que ouve a palavra do meu Senhor e a pratica, este é a minha mãe, e estes são os meus irmãos. O que Jesus estava querendo dizer ao jovem que disse: deixa eu primeiro ir me despedir da minha família? Jesus estava querendo dizer a ele: olha, pelo reino de Deus, o teu apego à minha palavra deve ser maior do que o teu apego à própria família. Porque em alguns momentos, os teus não entenderão. Algumas coisas que eu vou fazer na tua vida, de imediato ou por algum tempo, os teus não entenderão. Mais tarde, porém, entenderão. Mas no momento não entenderão, e você precisa estar disposto ou disposta a abrir mão da compreensão deles, do entendimento deles, pelo reino de Deus. Porque se você colocar a mão no arado, dizer eis-me aqui, e depois olhar para trás, por apego emocional, não é digno do reino. E quantos que a gente conhece que estão para desistir, porque a família não entende, porque a família não apoia, porque o pai ou a mãe não apoiam, porque o pai e a mãe talvez se levantam contra. Você tem uma palavra clara: os filhos, familiares, pessoas que você ama, pessoas que você dedica a grande estima, são muitas vezes as primeiras a duvidar, a se opor daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí o problema não é elas fazerem isto, o problema é você dizer: então eu largo o arado. Tem marido largando o arado, tem esposa largando o arado, tem filho largando o arado, tem pai largando o arado. Nós temos um voto com Deus. Nós decidimos um dia, em algum momento da nossa história, alguém aqui decidiu: eu vou andar com Cristo. E eu vou andar com Cristo apesar de todos os males. Eu vou andar com Cristo na alegria, mas vou andar com Cristo também na tristeza. Eu vou andar com Cristo na saúde, mas eu vou andar com Cristo também na doença. Não é isso que a gente faz como voto quando casa? Nós temos um compromisso matrimonial com o Senhor Jesus Cristo. É em todos os momentos, só que com uma diferença em relação ao matrimônio da terra.
a morte não nos separará do amor de Deus. Nem a morte será capaz, porque na terra você vai até que a morte nos separe. Com o reino de Deus, até que a morte nos una eternamente, nunca mais estaremos longe do nosso Senhor. Então é difícil, mas não é ruim, porque o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Salomão, quando diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início, ele não está dizendo propriamente que o início das coisas é ruim, porque para alguns, talvez você diga, graças a Deus, a minha vida estava um caos, eu comecei a andar com Jesus, as coisas começaram a clarear, começaram a melhorar, começaram a tomar uma forma, está melhor agora, apesar de no início e ainda estar caminhando, do que quando eu estava numa vida fora dos propósitos de Deus, e glória a Deus por isto. Mas deixa eu dizer para você, não se acomode, o melhor de Deus ainda vai acontecer na sua vida. O fim das coisas ainda será melhor do que o seu início. Então, não caia no discurso mundano, diabólico, o provérbio que diz, se melhorar, estraga. Porque tem gente que tem dificuldade de usufruir das coisas de Deus, porque tem medo. Está tão bom que eu tenho até medo de se melhorar, estraga. Não, diga assim, se melhorar, glória a Deus. Se melhorar, louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas no Senhor, elas vão avançando até o dia, em que o final delas, aquele que começou a boa obra, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até quando estamos passando por esses momentos de dificuldade que eu falei para você, esses momentos de dificuldade, de alguma forma, mesmo que a gente não entenda no momento, mas eles estão nos qualificando, eles estão nos aperfeiçoando, eles estão melhorando o nosso caráter. A tribulação produz perseverança, a perseverança, o caráter é aprovado, e o caráter aprovado traz a esperança, e a esperança não nos decepciona. Deus é perfeito, então todas as coisas estão cooperando, vai melhorar. Mas talvez você diga, não, começou muito atravessado, está difícil demais. Guarda com ainda mais força essa palavra, o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Salomão diz que o paciente é melhor do que o orgulhoso. Essa palavra orgulhoso significa aquele que se eleva, aquele que se infla, aquele que se enche de si mesmo, aquele que tem soberba dentro do seu coração. Nós temos uma expressão que fala aquele que se gaba, quem conhece? Está se gabando. Talvez tenha a ver com o original, porque a palavra original no hebraico desse termo que Salomão usa é gabar, com H, porque o H no final do hebraico ele tem um som de R, gabar. Mas significa aquele que se autoeleva, aquele que traz à memória do Senhor o próprio Satanás, que diz a palavra que ele é o que é e vive o que vive, porque em algum momento da história da criação, ele olhou para o trono de Deus e determinou, subirei aos mais altos céus, colocarei o meu trono na mesma posição e serei semelhante ao Altíssimo. Não é que ele foi trazido, porque a semelhança, a palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O problema não é ser levado em lugares altos, o problema é se auto-enviar. E ele se auto-enviou, ele se elevou, ele se ensoberbeceu. E diz a palavra que Deus se opõe aos orgulhosos. O orgulho é algo muito terrível no nosso coração. O orgulho é algo que destrói muita coisa, que paralisa muita coisa. E o orgulho é algo que coloca Deus em oposição a nós. Você consegue imaginar? Eu sou uma pessoa desprovida de força, tamanho, então um irmão aqui na igreja aqui com 1,80, uns 80 quilos já me segura. Agora imagina Deus. E às vezes no nosso orgulho a gente quer vencer as coisas e Deus só faz assim, sei lá como é que, assim. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você sabe uma coisa que traz muito orgulho? Conhecimento. Paulo disse aos Coríntios que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E nós somos uma geração de um altíssimo conhecimento.
Nós somos já uma geração dos universitários, dos pós-graduados, dos mestrados, dos doutorados. Nós somos a geração de um conhecimento, de uma multiplicação de ciência espetacular, poderosa, e que tem a ver com Deus, porque a Bíblia diz que as coisas reveladas, Deus permite serem reveladas para nós e os nossos filhos para sempre. É dádiva de Deus, diz a palavra que Jesus é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à ignorância, porque pior do que alguém que conhece e é orgulhoso, é alguém ignorante que é orgulhoso. É pior ainda, que se orgulha da ignorância. Entretanto, guarde uma coisa no teu coração: Deus não se impressiona com sabedoria, Deus se impressiona com humildade. Não é o conhecimento que impressiona Deus, como Ele sabe muita coisa, eu preciso até sentar com Ele para aprender alguma coisa. É a humildade daqueles que sabem muito, mas se esvaziam de si mesmos e se tornam semelhantes ao Senhor. Então nós somos uma geração que muita gente está ganhando muito conhecimento, mas diz a palavra que só conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Agora, o paciente é melhor que o orgulhoso. Quem é o paciente? O paciente é aquele que é tardio em irar-se. Não é que não se ira. Tem um termo que diz que a paciência tem limite. E de fato, diz a palavra que Deus irou-se já. Deus já se irou com Moisés, que via Deus face a face. Deus se irou com Moisés, porque Moisés havia recebido uma palavra de falar com a rocha e bateu na rocha. Diz a palavra que Deus se irou com Salomão, porque Salomão recebeu toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a riqueza e se desviou dos propósitos. Deus se irou. Apocalipse capítulo 6 diz que haverá um dia chamado de o dia da ira do Cordeiro. Esse dia ainda virá sobre a terra, o dia em que o Senhor despejará a sua ira ante a perversidade, a maldade. Agora diz a palavra que Deus é muito paciente, cheio de amor e fidelidade. Pedro escreve: não pensemos que a promessa de Deus não se cumprirá. Deus é muito paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nós estamos vivendo um período de uma paciência do Senhor. Paciência com a humanidade, paciência com a perversidade, paciência com a iniquidade. Às vezes a gente olha e diz: meu Deus, quando é que as coisas vão acontecer? Quando é que Deus vai agir em meu favor? Deus está sendo paciente até com o teu inimigo, para que ele não pereça, porque no final das contas a vontade do Senhor é levar todos com ele. Então Deus é muito paciente, mas até mesmo a paciência de Deus, a taça transbordará, quanto mais a nossa. Porém, diz a palavra, que o paciente é aquele que é tardio em irar-se. Nós temos que cuidar para que a gente não exploda por qualquer coisa. Nós temos que cuidar para que a nossa vida não seja uma vida de irritação por qualquer coisa. E nós estamos sendo condicionados nesse mundo a viver uma condição de irritação constante e permanente. Provérbios diz que o irritadiço faz tolices. O próprio texto que nós lemos no verso 9, diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no interior, no íntimo dos tolos. Então uma pessoa irritadiça, uma pessoa irada, ela faz tolice. Por isso que a palavra diz: não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira, porque se o sol se pôr sobre a nossa ira, nós vamos passar a noite premeditando vingança, destruição, morte, alimentando um monstro dentro de nós, e diz a palavra que esse monstro vai nos levar a fazer uma tolice. Então o paciente, o tardio em irar-se. Agora, o que é a paciência? É um fruto do Espírito. Deixa eu te dar uma boa notícia: o Espírito Santo está aqui hoje, para semear em nós, do seu fruto.
e nos ajudar a caminhar pela terra sem fazer tolice. A caminhar pela terra de tal forma onde nós conseguiremos ter aquele momento. Jesus, diz a palavra, que quando estava diante dos fariseus, lhe pondo à prova, pedindo sinais. Fariseu era um povo chato, gente. Era um povo que andava do lado de Jesus todos os dias, para procurar nele alguma coisa que ele fizesse de errado, para lhe condenar à morte, para lhe contradizer o tempo todo, por 3 anos, enquanto Jesus pregou, enquanto Jesus andou, enquanto Jesus curou, enquanto Jesus fez, tinha um fariseu do lado dele tentando lhe derrubar, mestres da lei tentando lhe derrubarem, e Jesus sabia disso, e isto lhe irritava. E tem um texto em Lucas que diz que diante de uma destas provas, Jesus suspirou profundamente. Você consegue fazer isso? Faz, não é misticismo não, é aprender a conter a ira. Já não está mais calmo? Faz isso, conta até 10. Suspirar é mergulhar em Deus, é entrar nesse lugar de pacificação da alma, e pacificado tomar a melhor decisão. O paciente é melhor que o orgulhoso. Às vezes a gente está aqui no dia a dia resolvendo coisas da igreja, dos irmãos, da congregação, o pastor tem essa finalidade, e muito do que a gente tenta resolver é resultado de explosão, resultado de irritabilidade, resultado de impaciência, e às vezes coisas graves, porém o start, o gatilho era uma bobagem, uma besteira, uma toalha molhada em cima da cama, um tubo de pasta de dente apertado no meio, besteiras que nos provocam ira, e a gente faz tolice e joga fora coisas que são eternas por momentos de transitórios, que uma conversa, uma comunicação, um pedido claro, porque às vezes a gente espera que as pessoas adivinhem o que a gente pensa, o que a gente quer. Isso dentro do casamento acontece muito, a gente se irrita com a esposa, com o esposo, porque ele não percebe, mas ele não percebe porque não fala, ela não percebe porque não fala, e a gente acha que a pessoa tem que... A gente não percebe. E a comunicação. Então o paciente é melhor que o orgulhoso, e o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Eu quero te contar uma historinha para a gente ir para o final da mensagem, que mostra como o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Essa história fala de Jesus ensinando o povo. Diz a palavra que Jesus vai ensinar o povo num lugar que era deserto, e os lugares desertos são lugares aonde o Senhor sempre nos treinará. Sempre que o Senhor quiser treinar, ensinar algo para você e para mim, Ele vai nos conduzir a um lugar deserto. Mas não se engane também com lugares desertos. Lugar deserto não é sinônimo de solidão. Lugar deserto é sinônimo de solitude. Existe uma diferença bem grande entre essas duas coisas. Deserto, quando você vai, se você já teve a oportunidade de ir no deserto, parece que você está isolado, sozinho no mundo. Porém, o deserto é um lugar cheio de vida. Tem muitos animais selvagens, tem muita vida por baixo das coisas, tem muita coisa acontecendo que a gente não percebe. Mas no deserto nós nunca estamos sozinhos. O deserto é um lugar de escassez e que mata muito fácil, porque ele é um local extremamente inóspito, mas não é um lugar sem vida. É um lugar que tem muita vida. Não é um lugar de solidão, é um lugar de solitude. E o que é solitude? Solitude é quando você, particularmente por uma decisão sua, mesmo que esteja cercado de muita gente, de muita confusão, de muito barulho, mesmo que esteja num ambiente muito
conturbado, você entra, é um momento de introspecção, é quando você entra em si, para refletir, para meditar, para orar. Você quer um exemplo de lugar de solitude? O seu carro, ou a sua moto. Você está num trânsito cheio de barulho, cheio de gente, cheio de pedestres, ciclistas, gente atravessando, gente te cortando, gente, mas dentro do seu carro você está num habitáculo, debaixo do seu capacete você está num lugar protegido. Você pode estar dirigindo no meio dessa confusão toda, mas está meditando na palavra de Deus, está conversando com Deus, está pensando em algo, está sendo conduzido numa revelação que pode transformar a tua vida, te ajudar. O teu quarto, quando Jesus falou, entra no teu quarto e fecha a porta e ora em secreto ao teu pai que está em secreto. O quarto é um lugar de solitude, por isso, às vezes a casa está numa bagunça, muita gente falando, filho correndo para um lado, filha correndo para o outro, mulher falando lá na cozinha, confusão, e gente arrumando a casa, eu não sei, mas você entra no teu quarto, você está num ambiente de solitude para receber de Deus uma revelação, uma verdade que pode transformar a tua vida. Essa semana ainda eu vivi isso, essa experiência, eu estava no carro, bastante coisa acontecendo, e de repente eu comecei a ser visitado pelo Senhor numa palavra sobre os planos. Eu até postei na internet, muitos são os planos, Provérbios 19:1, muitos são os planos do coração do homem, 19:21, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí o Senhor me falou no coração, Fernando, existem pessoas que fazem o que bem entendem da vida? E eu disse, pegadinha, né? E o Senhor disse, existem. Quem são elas? Aquelas que não entregaram a sua vida a mim, aquelas que não fizeram um voto comigo, aquelas que não creram, aquelas que não confiaram, fazem o que bem entendem. Tem gente que diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo, ninguém tem nada a ver com isso, eu não dou satisfação a ninguém, porque a vida de fato é sua. Deus te colocou na terra, mas é você que tem que tomar uma decisão pessoal de se entregar ao Senhor. E aqueles que vivem sem propósito, achando que são livres, na verdade são escravos, porque disse Paulo em Romanos capítulo 3, que antes do Senhor Jesus, nós éramos escravos do pecado que levava à morte. No Senhor Jesus, agora nós somos escravos da obediência, que nos leva à justiça. Então não dá para fugir da escravidão. Ou é escravo do pecado que vai levar à morte, ou se entrega ao Senhor e se torna alguém que é escravo da obediência à palavra do Senhor, mas que vai nos conduzir à justiça de Deus. E aí o Senhor me falou, agora aqueles que entregaram a sua vida a mim, muitos são os planos do coração, e às vezes o nosso coração nos engana, mas uma vez que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós vemos o Senhor interferindo na nossa vida. E às vezes a gente vê, Senhor, por que aquele miserável faz o que faz, não acontece nada com ele? Eu dou uma pisada fora da faixa, já vem uma... A diferença é que você está no propósito de Deus. E o propósito de Deus para a sua vida é a vontade de Deus se cumprindo sobre a sua vida. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é maior e melhor do que qualquer plano que você faça ao teu respeito, ainda que sejam grandes os planos. Diz o Senhor, sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então no propósito de Deus, às vezes a gente faz planos que vão nos conduzindo e Deus interfere e nos coloca, porque prevalece o propósito dele na nossa vida. E o ímpio, que diz que manda na sua vida, e tenta muitas vezes se opor ao propósito de Deus na sua vida, consegue? Não, não consegue, prevalecerá o propósito de Deus na sua vida. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que entregaram a sua vida ao Senhor. Esta é uma verdade que liberta, uma verdade que nos conduz à justiça, uma verdade, como eu disse semana passada, que não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade, e Jesus disse, conhecerão a verdade vos libertará. Você quer ver como tem um monte de escravo do pecado nos dias de hoje? Jesus estava amarrado, pés e mãos, cercado de muitos soldados, no pretório diante de Pilatos, e Pilatos diz assim, você é rei? Ele diz, de fato, eu sou.
E eu vim e nasci, vim ao mundo para testemunhar da verdade. E aqueles que são da verdade me ouvem. E a resposta de Pilatos para Jesus foi: o que é a verdade? Jesus estava amarrado, Jesus estava preso, Jesus estava cercado de guardas, mas o verdadeiro prisioneiro ali era Pilatos e não Jesus. Porque ele estava diante da verdade e não reconheceu a verdade. Nós estamos vivendo dias semelhantes. Tentaram nos prender na nossa casa, tentaram nos amarrar em um monte de leis, estão tentando nos aprisionar, prender os nossos filhos, prender a sociedade, fazer com que a gente viva um período de controle social de todos os lados, mas os aprisionados, na verdade, não somos nós. Nós podemos estar dentro de uma cadeia, mas nós estaremos livres, porque o Senhor nos libertou. Somos escravos da justiça de Deus, que nos conduz à vida eterna. Então entenda uma coisa, você é livre, isso é uma verdade, livre desse mundo, livre das amarras desse mundo, livre da condenação, você é justificado no Senhor. Entretanto, servo da obediência do Senhor, que se cumpra o propósito de Deus na minha e na sua vida, que a nossa oração seja a oração do Pai Nosso: Pai, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. E eu te garanto que não existirá lugar melhor para irmos, senão aquele que o Senhor preparou para nós. Não existe melhor vida para ser vivida, senão a vida em Cristo Jesus, que é a plenitude, que é o contentamento, que é a satisfação. Jesus estava levando aqueles homens no deserto, e aqueles homens aprenderam de Jesus, e quando chegou a hora do cair da noite, diz a palavra que os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Mestre, manda esse povo embora. Manda esse povo embora, porque já está caindo a tarde, eles precisam ir para os povoados, procurar pousada e comida, porque estamos num lugar deserto. E Jesus disse a eles: dê-lhes vocês de comer. Existem situações da nossa vida, que nem os nossos irmãos desejarão nos ajudar. Isso é muito comum ouvirmos, que na hora que precisamos de alguém, da igreja, de irmãos, as pessoas não nos estenderam a mão. Existe uma outra verdade estabelecida na palavra de Deus: quando Deus quer, quando Deus determina, o soberano de toda a terra, até o diabo se torna servo de Deus para nos abençoar se for necessário. Porque é Deus quem determina todas as coisas, é Deus quem coordena todas as coisas. Então, se nos fecha uma porta aqui, nós estamos no Senhor, outra porta se abrirá lá. Nós não dependemos de homens, nós dependemos do Senhor. Então não coloca a sua esperança em humanidade, porque você vai se arrepender, você vai se entristecer. Até mesmo os apóstolos de Jesus quiseram se livrar daquela multidão, mas Jesus determinou: deles vocês algo de comer. E diz a palavra então que eles pegaram 5 pães e 2 peixes, e alimentaram toda aquela multidão. E aquele povo se assentou, e aquele povo se acomodou, e aquele povo se organizou. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso no teu coração. Quando o Senhor quiser te ensinar alguma coisa, Ele vai te levar a um lugar de solitude. Quando o Senhor quiser te abençoar, Ele vai te levar a um lugar de comunhão. Porque precisa se cumprir o Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Então, muitas vezes a gente está no momento de ser abençoado e a gente se isola. A gente está no momento de ser ensinado e a gente quer a galera. O momento de ensino é você e Deus. O momento de prosperidade, de bênção, de provisão é você e a igreja. E é por isso que Jesus, antes de multiplicar o pão e o peixe, Ele mandou que o povo se assentasse em grupos de 50. Faz comunhão, faz congregação, faz comunidade. Que sejamos uma igreja, o grande o suficiente num domingo à noite para nos reunirmos
e sermos cheios do Espírito Santo e abençoados por Deus e tocados pelo Senhor, mas também uma igreja pequena o suficiente para cuidar do um, para estar em comunidade, para estar em comunhão, os pequenos grupos, os cursos, as coisas que acontecem durante a semana, durante os encontros menores, que são tão primordiais para que o Senhor nos esclareça muitas coisas, e são nesses encontros que começam a vir pão e peixe em alta provisão sobre todos nós. Comunhão. Não seja alguém só de um domingo à noite. Seja alguém do relacionamento, seja alguém da comunidade, porque nesse lugar vai vir pão e peixe à vontade. Diz a palavra que era só 5 pães e 2 peixes, mas eles comeram até se fartar, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes, dos pedaços que sobraram, porque o fim das coisas sempre é melhor do que o seu princípio. Talvez na sua vida você seja aquele que está servindo pão e peixe. E o que você faz aos olhos dos outros é pouco. Mas você sabe que é o teu tudo. É a tua capacidade máxima. É o melhor de você. É o que você pode fazer. Talvez as pessoas olhem e digam: eu posso fazer muito mais do que você faz. E talvez podem mesmo. Só que elas não fazem proporcionalmente 1/3 do que você faz, porque você se entregou plenamente ao Senhor. E você, com as tuas limitações, as tuas incapacidades, você faz o que você pode no Senhor. Pode ter certeza, o fim das coisas para você será melhor do que o seu início. O Senhor fará sobejar sobre a sua vida em nome de Jesus. Não haverá falta de pão sobre a sua mesa. Não haverá necessidades extremas sobre a tua mesa. Haverão dias de dificuldades, como eu falei para você, todos nós passaremos. Mas em todas essas coisas o Senhor nos suprirá, o Senhor nos guardará. E nós passaremos. E é um fato, passaremos, não morreremos, não ficaremos, não retrocederemos, não seremos destruídos, passaremos. Porque maior é o Senhor sobre a nossa vida em nome de Jesus. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Talvez de tudo que eu falei aqui agora, o que você vai precisar ter é um pouquinho mais de paciência. Suporta um pouco mais, aguarda um pouco mais, segura o estirão um pouco mais, te fortalece no Senhor um pouco mais, porque é melhor ser paciente do que ser orgulhoso. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.